Bom, essa aula aqui a gente vai ver o tema variáveis aleatórias. Eu vou falar um pouco dos principais modelos de probabilidade. Não é um assunto que eu geralmente cobro de vocês em avaliação. Esse assunto aqui é mais um assunto para vocês entenderem mais ou menos o que, assim, qual é a teoria um pouco por trás, né, dos principais modelos estatísticos, da parte que vocês vão ver a seguir, de teste de hipótese e outros assuntos. Então, assim, eu quero que vocês prestem atenção nessa aula, mais com relação a vocês entenderem o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Eu vou falar um pouco dos principais modelos de probabilidade. Existem muitos modelos de probabilidade. Eu vou falar por que eles servem, qual é a motivação. Eu vou apresentar aqui só dois ou três modelos, assim, mais para vocês terem essa ideia introdutória, assim, mesmo que vocês assim, não vou exigir um domínio de vocês nisso, né, mas que vocês possam estar entendendo, assim, o que, quando vocês estiverem fazendo um teste lá no software, né, forem pegar os resultados, de onde que está vindo aqueles resultados lá, né, qual seria uma ideia da teoria, não é nem a teoria, uma ideia da teoria por trás desses testes. Vou começar aqui a aula. Bom, a gente viu lá numa das aulas anteriores que existem variáveis discretas e contínuas. E para cada uma dessas variáveis tem os seus resultados possíveis. É, então, no caso, a gente olhando as frequências dos valores observados numa amostra, quando eu tenho uma planilha de dados, eu tenho mais ou menos ideia de quais seriam os resultados mais prováveis. Então, quando eu pego lá uma planilha, né, e vou ver quando eu resumo a informação através de frequências, através de gráficos e tabelas, eu tenho uma ideia de quais seriam os resultados mais prováveis. Então, quando eu olho, pego, por exemplo, o grau de instrução e coloco isso aqui numa tabela de frequência, eu vou saber mais ou menos quais graus de instrução seriam mais prováveis e aqueles menos prováveis de aparecer numa outra amostra, por exemplo. Estado civil, por exemplo, eu posso fazer a tabela de frequência e verificar. Salário. A gente fez lá os gráficos por intervalos e a gente viu quais são os valores mais possíveis de acontecer o salário. Quais são os intervalos? No caso do salário, a gente vê por intervalo. Quais seriam os intervalos mais possíveis de onde estarão a grande massa dos salários? A mesma coisa para a idade. A gente pode estender isso para qualquer outra variável. Índice de massa corpórea, colesterol, nível de glicose, se a pessoa tem ou não propensão a uma determinada doença, se a pessoa vai ter ou não AIDS, vai ter ou não câncer, alguma doença específica. É importante a gente ter ideia, assim, resumir assim, quais seriam os valores mais prováveis. O que a distribuição de probabilidade faz? A distribuição de probabilidade ela atribui uma probabilidade, uma frequência para cada resultado possível antes que ele ocorra. Então, antes que eu tenha assim, o resultado da população, que na verdade, como eu falei lá na primeira aula, a gente não sabe o que vai acontecer na população, qual é o nível de glicose na população, qual é a chance do indivíduo na população ter uma determinada doença. Eu não sei. Então, o que a gente faz é coletar uma amostra. Então, essa amostra, a gente pode resumir essa informação de uma amostra numa distribuição de probabilidade. O que significa isso? Os valores mais frequentes na amostra seriam aqueles que teriam maior probabilidade de que aconteça na população. Então a gente consegue atribuir, ou pelo menos chegar no valor aproximado da probabilidade de um indivíduo na população ter uma determinada característica, dado aquilo que ocorreu na amostra. Então a amostra vai dar indício para a gente, como eu falei, a amostra ela serve para dar um indício do que vai acontecer na população, e aí a gente vai atribuir, vai propor uma distribuição de probabilidade para a população baseado naquilo que aconteceu na amostra. Bom, então existe uma ampla classe de distribuições que a gente pode atribuir a uma variável, seja ela discreta ou contínua. Então aí a gente pode atribuir uma probabilidade de um determinado evento ocorrer. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, algumas distribuições, alguns exemplos aqui para motivar vocês. Vamos supor, por exemplo, qual é a probabilidade de uma moeda honesta ser cara? Então,
a probabilidade da moeda honesta ser cara vai ser igual a meio. Então, se eu lançar uma moeda, eu posso dizer o seguinte: eu tenho certeza que essa moeda vai ser cara. Saiu e deu cara. Aí você vai chegar e vai falar: eu sabia que ia dar cara. Você não sabia, você deu um determinado valor e atribuiu um determinado valor e por sorte aconteceu aquele resultado que você esperava. Mas não necessariamente poderia acontecer. Poderia ter, né? Existe uma probabilidade de que você estivesse errado. Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso ter diabetes, por exemplo? Então eu vou lá na população, vamos supor que é uma população de idosos, né? Qual a probabilidade de um indivíduo que chega lá na UBS ter diabetes, ter o índice de glicose maior que 100? Então pode ser alto ou pode ser pequeno, né? Entre 50 pessoas idosas, qual a probabilidade de mais da metade ter osteoporose? Então, baseado na frequência da população, eu posso ter ideia. Se chegar um grupo de 50 pessoas, as 50 primeiras pessoas que chegar na UBS com osteoporose, quantas pessoas eu espero que tenham? Desculpa, entre 50 pessoas idosas, né, quantas eu espero que tenham osteoporose? Qual a probabilidade de uma criança escolhida ao acaso ser obesa? Então, as distribuições de probabilidade, elas ajudam a responder esses questionamentos com grande precisão. Eu consigo mais ou menos chegar no valor bem próximo daquilo que seria a probabilidade real na população. Então, por exemplo bem simples aqui, um exemplo aleatório, seja a variável x número de meninos em uma família de 2 crianças. Então, vamos supor que a mulher lá vai ter 2 filhos, né? E ela quer saber qual é a chance dela ter nenhum menino, um menino e 2 meninos. Então, vamos supor que cada evento vai ter a mesma probabilidade de ocorrência. Então, suponha que em cada nascimento ali eu vou ter uma probabilidade meio de ser menino e meio de ser menina. Então, a probabilidade por exemplo, se a probabilidade é meio de ser menino e ser menina em cada nascimento, se eu tenho 2 nascimentos, o que acontece? Acontece que a probabilidade de eu não ter nenhum menino vai ser essa aqui, vai ser a probabilidade de 1/4. Por quê? A probabilidade de não ter nenhum menino é a probabilidade de sair menina nos 2 nascimentos, tanto no primeiro quanto no segundo. Bom, então a probabilidade de ter, por exemplo, 2 meninos. A probabilidade de ter 2 meninos é o contrário. Sair menino no primeiro, que é meio, e sair menino no segundo, que também é meio. Então, no caso, a probabilidade de eu ter 2 meninos é 1/4. Agora, qual é a probabilidade de eu ter exatamente um menino? Então, a probabilidade de ter um menino entre 2 nascimentos seria 1/2. Eu tenho mais chance de ter um menino no total, porque pode acontecer de sair menina no primeiro e menino no segundo, mas pode acontecer o contrário. Eu tenho 2 possibilidades no total de 4. Então, o que eu posso fazer é criar um modelo de probabilidade. Então, eu tenho uma chance de 1/4 de não ter nenhum menino, meio de ter um menino e 1/4 de ter 2 meninos. Então, dá para generalizar isso, por exemplo, para 10 crianças, por exemplo. Num grupo de 10 crianças, qual é a chance de eu ter tantos meninos? Supondo que a probabilidade é meio a meio, de cada um é meio de menino e meio de menina. Então eu posso criar um modelo de probabilidade mais complexo do que isso, né? Então isso aqui é só para simplificar um pouco, para vocês terem uma ideia básica, mas a gente pode generalizar. Outro tipo, variável contínua, peso ao nascer. Então a gente pode, para analisar uma variável contínua, peso, colesterol, glicose, a gente pode usar o histograma da variável. Então, quando eu pego o peso ao nascer, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar uma amostra de N indivíduos, e aí com essa amostra eu vou coletar o peso dessas crianças, né? O peso desses meninos ao nascer, e a gente vai construir o histograma. Então aqui está o histograma. Então aqui tem o peso, né? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4, 5, até 6 quilos, né? Então o que acontece? Eu vou dividir em intervalos, vou coletar uma amostra de N indivíduos e divido em intervalos. Aqui eu divido de meio em meio, né? De 1,5 a 2, de 2 a 2,5, 2,5 a 3 e assim por diante. Então, e aí para cada intervalo eu calculei a frequência. Então, qual é a frequência de indivíduos dentro de cada intervalo?
Então, entre 2 e 2,5 é uma frequência baixa, né? Então, a gente vê aqui que é uma frequência baixa. De 2,5 até 3 é um pouco mais alta e vai aumentando, né? Então, a gente vê que, por exemplo, de 3 a 4 quilos é onde tem as maiores frequências. Aí, depois, passou de 4 quilos, já vai diminuindo de novo. Então, o que acontece? A gente pode, olhando o histograma, pode propor uma função para representar essa distribuição do peso ao nascer. Então, o que seria uma função? Uma função seria uma curva que representa o comportamento típico daquela variável. Então, por exemplo, a gente pode ver que o comportamento do peso tem uma frequência bem baixa aqui no começo. Então, conforme vai subindo, né, vai chegando perto do 3, 3,5, a frequência vai ficando maior. Então, eu posso fazer uma curva aqui para seguir o comportamento dessa variável, peso ao nascer. Então vai chegando no 3 ao 4, aí chegou no 3,5, a curva vai caindo, né? A curva cai. Então essa curva aqui, ela representa a frequência. Qual seria o comportamento do peso ao nascer? Essa curva descreve o comportamento da distribuição do peso ao nascer. Então essa curva aqui, ela é maior, ó, ela tem valores maiores entre 3 e 4. Então eu desenho ela de acordo com o que eu vejo no histograma. Então essa curva aqui, ela mostra que parece que talvez 3,5 seja o valor com maior frequência, né? Que é onde é o pico da curva. Então chega no 3,5, eu espero que a maioria esteja em torno do 3,5. Então conforme eu vou me afastando desse 3,5, tanto para a esquerda quanto para a direita, a frequência vai ficando cada vez mais baixa. É mais raro eu encontrar um indivíduo muito longe desse valor. Isso vale para outras variáveis também. Geralmente colesterol, glicose, geralmente é muito comum acontecer isso. Eu ter a maioria dos indivíduos concentrados em torno de um valor médio, vamos supor no nível da glicose 80, 90, seriam os valores mais típicos, né? E à medida que eu vou me afastando desses valores, é mais raro eu ter um indivíduo com um nível muito alto ou muito baixo. Altura, por exemplo, índice de massa corpórea. Então, muitas das variáveis têm esse tipo de comportamento. Então, o que a gente faz é representar essas variáveis contínuas por essas curvas. Eu posso desenhar uma curva que representa o comportamento típico de uma variável aleatória para uma determinada população. Então, essa curva ela é mais conhecida também como função de densidade. Então, é uma outra maneira de eu chamar essas curvas aqui, né? Para variáveis contínuas, a gente não calcula a probabilidade exata de cada ponto, né? A gente calcula uma função densidade. Então daqui a pouco eu vou mostrar como que a gente calcula as probabilidades em cada região dessa curva de densidade. Então não faz sentido, por exemplo, eu perguntar assim, qual é a probabilidade de um indivíduo nascer, de uma criança nascer com 3 quilos e 534 gramas, por exemplo. Então não faz sentido eu perguntar isso, né? Qual é a probabilidade da criança nascer com 2 quilos 789? Então não faz muito sentido isso aí, né? Isso aí é mais um palpite aleatório, né? Um palpite de sorte, azar, né? Do que um cálculo de probabilidade mesmo, né? Então, sei lá, não sei que o pai lá faça um bolão, né? Então, vamos ver quem chega mais perto aqui do peso, né? Então, não faz muito sentido assim dizer assim, né, o valor exato, né? Então a gente vai ver que é mais coerente, né, assim, em termos de inferência, de probabilidade, né, para estudar o comportamento da população, estudar intervalos de valores possíveis e não exatamente um valor pontual, no caso da variável contínua. Bom, então eu vou falar um pouco das distribuições discretas, eu vou citar uma aqui delas, existem outras, né? Mas eu vou citar uma delas aqui, que é a distribuição binomial. Essa distribuição, geralmente ela é utilizada para dados discretos. Ela pega uma variável, ela serve para variável qualitativa, né, que a gente discretiza essa variável qualitativa, na verdade. Uma variável binária, né, que tem resposta sim ou não. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma variável que tem a resposta sim ou não. Vamos supor, a pessoa é a favor ou contra uma determinada lei, por exemplo. A pessoa tem ou não a doença, a pessoa tem ou não o hábito de fumar, uma variável sim ou não. Então, o que a distribuição binomial faz? Ela seleciona lá a amostra de N indivíduos e ela vai contar
quantos indivíduos têm aquela característica. Então, por exemplo, eu quero saber qual é em uma turma de 20 alunos, quantos vão ser aprovados, por exemplo. Vamos supor que a gente está aqui nessa disciplina, né? Essa disciplina tem 20, vamos supor que tenha 20 alunos, então qual vai ser a probabilidade, qual vai ser a probabilidade de eu ter 15 aprovados, por exemplo? Qual vai ser a probabilidade de eu ter 18 aprovados? E a mesma coisa vale para a pesquisa eleitoral, por exemplo, em um bairro com 100 eleitores, né, quantos votam no candidato A? Então, vou fazer uma pesquisa naquele bairro lá e vou ver quantos que dizem que vão votar no candidato A. Então, pode ser 10, pode ser 20, pode ser que na minha pesquisa eu tenha 100, vamos dizer que vai votar no candidato A, pode ser que nenhum vai votar no candidato A. E outra pergunta também, entre 10 indivíduos eu vou contar quantas pessoas têm AIDS, por exemplo, ou têm uma determinada doença específica. Então, toda vez que eu estou contando o número de indivíduos que tem uma determinada característica dentro de uma determinada amostra de indivíduos, essa distribuição é uma distribuição binomial. E aí eu consigo encontrar a probabilidade exata de cada ponto. Ou seja, por exemplo, eu posso por exemplo, num lote de 10 peças defeituosas, eu quero contar qual a probabilidade de eu ter, desculpa, num lote de 10 peças, eu quero contar qual a probabilidade de eu ter 3 peças defeituosas. Num grupo de 20 indivíduos, eu quero contar quantos deles são sedentários, por exemplo. Então, numa turma de 20 alunos, eu quero contar qual a probabilidade de eu ter exatamente 18 sedentários, 15 sedentários, e assim por diante. Então a distribuição binomial ela calcula essa probabilidade, essa aqui é a conta da distribuição de probabilidade da binomial. Então, basicamente, ela precisa de dois argumentos. Então, eu quero a probabilidade de eu ter exatamente x indivíduos com aquela característica numa amostra de tamanho n. Então, eu preciso de dois argumentos. Eu preciso, se vocês olharem a conta aqui, essa aqui é a combinação de nx a x. Então, para quem não lembra, isso aqui é lá da matemática do segundo grau, né? Nx a x é isso aqui, n fatorial dividido por x fatorial vezes n menos x fatorial, é isso aqui. Então, vai ser a combinação de nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Então, percebam que a gente tem dois argumentos aqui, que é o n e o p, que eu ainda não falei para vocês. O que é o n? O n é o número total de indivíduos no grupo. Então, por exemplo, se em 20 eu quero saber qual a probabilidade de eu ter 12 doentes em 20 indivíduos. Então, o n é o total de indivíduos, que é 12, é 20, desculpa. 20 é o número de indivíduos naquele grupo. E aí, x, o 12 é o que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir qual a probabilidade de 12. E o p, o que seria o p? O p é a probabilidade de um indivíduo ter a característica. Então, eu tenho que conhecer isso. Então, para calcular a distribuição binomial, eu tenho que saber na população qual é a probabilidade de eu pegar um indivíduo e ter aquela característica. Então, suponha assim, qual é a probabilidade de eu pegar um indivíduo numa amostra de 20 indivíduos, qual a probabilidade de eu sortear 2 indivíduos que tenha AIDS, por exemplo. Então, eu tenho que conhecer qual é essa prevalência na população. Qual é a prevalência de pessoas com AIDS na população? Quando eu digo na população, eu estou dizendo assim, na população que eu estou estudando, né? Não necessariamente na população como um todo. Então, se eu estou num grupo de risco, por exemplo, eu pego 20 pessoas num grupo de risco e quero saber qual risco específico para AIDS, por exemplo, né? E qual seria a probabilidade de eu ter 2 indivíduos com AIDS numa amostra com 20 indivíduos do grupo de risco. Então, aí o meu P já vai ser um pouco diferente, né? A minha probabilidade de eu pegar um indivíduo com a doença, se eu estou no grupo de risco, é maior. Então aí a gente sabe, né? A gente tem que se basear em estudos anteriores que dizem, né? Qual seria a probabilidade exata de eu ter, da probabilidade de um indivíduo do grupo de risco ter a doença. Então, ou eu sei a probabilidade exata baseada em estudos anteriores, em censo, alguma outra estudo populacional, ou eu tenho que estimar, eu tenho que coletar uma amostra por mim mesmo e tentar estimar, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, mas aqui eu estou supondo que eu conheço a prevalência,
e eu consigo calcular a probabilidade. Eu vou mostrar aqui um exemplo para ficar talvez mais fácil entender. Então nesse exemplo aqui, ó, sabe-se que na população 20% dos indivíduos sofrem de algum tipo de dor na coluna. Então, se eu escolher 5 indivíduos ao acaso, qual é a probabilidade de eu ter exatamente 3 indivíduos com dor de coluna? Então, se eu peguei uma amostra de tamanho 5, eu sei que na população eu tenho 20 indivíduos, ó, 20. Então, a minha pergunta é assim, entre 5, qual é a probabilidade de eu ter exatamente 3 com dor de coluna? Então, como é que eu encaixo isso na distribuição binomial? Então, vamos montar aqui o problema. Então, o que eu preciso para calcular essas probabilidades aqui da binomial? Eu preciso do n, do p e do x. Então, o que eu estou perguntando? Então, vamos ver aqui, vamos ler de novo o exemplo. Sabe-se que na população, ó, 20% dos indivíduos sofrem de dor da coluna. Então, eu sei que a prevalência que tem aquela característica, qual é a característica? Algum tipo de dor de coluna. Então, no caso aqui, eu sei que a minha prevalência aqui, ele está dizendo que P é igual a 0,2. Então, já montei aqui o primeiro item aqui. E aí eu vou pegar quantos indivíduos no total? Eu vou pegar 5 indivíduos. E aí eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter exatamente 3 indivíduos com dor de coluna. Então aqui, basta eu montar aqui a binomial, né? Então eu vou substituir o n igual a 5, o x é 3 e o p é 0,2. Então aqui eu vou montar 5 fatorial, 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial, 0,2, ó, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Então fazendo essa conta, eu tenho que a chance é 0,0512, ou, para ficar mais fácil de entender em porcentagem, 5,12%. Então a chance de numa amostra eu ter exatamente 3 pessoas seria 5,12%. Bom, eu poderia calcular isso aqui, o Excel acho que ele faz essa conta também. Tem uma função no Excel, vou entrar aqui no Excel, acho que a função B, no meu aqui é o LibreOffice, não sei se no Excel é a mesma função, mas com certeza tem, não sei se é o mesmo nome, mas que tem, eu tenho certeza que no Excel tem. Então tem a função B maiúscula aqui no LibreOffice que ele faz essa conta aqui. Então B, se eu colocar B aqui, B, eu tenho que colocar o N aqui, N, que é 5, né? Vou colocar a probabilidade de sucesso, 0,2. Quando eu falo sucesso, é a probabilidade de ter a característica, que é a dor de coluna. E aqui eu vou colocar 3. Então ele calcula para a gente. Então essa função aqui, ó, ele faz exatamente o cálculo da distribuição binomial para a gente. Então ele faz essa conta aqui para a gente. Então, assim, vamos supor que vocês têm dificuldade de entender o binômio de Newton aqui, nessa parte aqui é complicada, né? Então, para fazer essa conta aqui, vocês podem fazer no Excel, só usando essas funções aqui. Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos para a gente fazer no Excel. Então, vamos supor aqui que eu tenho... Então, vamos supor assim, eu tenho em 10 indivíduos... Vamos supor assim, sabe-se que 5% da população tem a doença A, por exemplo. A doença A. Vou chamar de A maiúsculo. Então, em 20 indivíduos, qual a probabilidade de eu ter, vamos supor, 2 doentes vou colocar 18 doentes
menos que 2 doentes e mais que 2 doentes. Então, como é que eu faço para responder essa questão aqui? Então, esse problema aqui é um problema que se encaixa na distribuição binomial também. Então, a gente sabe que 5% da população tem a doença A. Então, se eu selecionar 20 indivíduos ao acaso, qual é a probabilidade de eu ter exatamente 2 doentes? Então, esse aqui é um problema da distribuição binomial. Eu tenho que destacar aqui quais são os argumentos. Então, eu tenho que esse 5% aqui é a prevalência da população. É o P. E aqui ele dá o tamanho da amostra que eu vou pegar, que é o N. Então, NP, agora eu vou pegar... Então, essas questões A, B, C e D, o que muda é só o X. Qual é a probabilidade de eu ter X doentes? Então, o primeiro item, o item A, eu quero calcular a probabilidade de X ser igual a 2. Então, olha só, eu sei que o P igual a 0 é 5%, é a chance de um indivíduo ao acaso ter a doença. N é o número do grupo que eu vou pegar, eu quero a probabilidade de encontrar exatamente 2 doentes. Então, como é que eu faço para fazer essa conta aqui? Eu vou lá no Excel, vamos calcular pelo Excel mesmo, em vez de utilizar o binômio. Então, vou colocar aqui no Excel para vocês verem. Bom, tá aqui no Excel, vou colocar aqui os argumentos, vou colocar na segunda linha, porque a primeira está aqui. Pronto, eu vou colocar então o N, o P e o X, por exemplo. Então, o N igual a 20, a probabilidade de eu ter um indivíduo ao acaso com essa doença é 0,05. E aí no item A eu estou perguntando a probabilidade de eu ter 2 indivíduos, exatamente 2. Então, como é que eu calculo a função binomial aqui no Excel, ou no Library Office? Eu vou colocar B da binomial, aí eu coloco aqui o N. Então, o N aqui é o 20. Tá vendo? 20. Que é o que está na coluna C1, né? O P é a probabilidade, é o que está na coluna C2. E o C é o que está na coluna C3, né? Que é o X. Então ele calculou, a probabilidade de eu ter exatamente 2 indivíduos com a doença é 0,1886. Vamos arredondar isso aqui para casas decimais. Vou arredondar para 2, 0,19. Então essa probabilidade aqui é 0,19. A probabilidade de eu ter 2 indivíduos com a doença na minha amostra de 20. Ou 0,19 ou 19%. 19%. Agora, qual é a probabilidade de eu ter exatamente 18 doentes? A probabilidade de eu ter 18 doentes na amostra de 20. Então, a probabilidade de eu ter exatamente 18 doentes na amostra de 20, basta substituir agora o 2 pelo 18. Ali onde eu tinha feito 2, eu vou substituir por 18. 0. Então, quando eu mudei para 18, a minha probabilidade caiu para 0. Então, se na população só tem 5% de doentes, na minha amostra de 20, vai ter bem pouquinho também. Eu espero que tenha pouco. Então, a chance de eu ter 18 doentes na minha amostra de 20 é praticamente 0. Eu vou até aumentar aqui o número de casos decimais. É 0,000. Não dá nem para ver aqui, né? Então aqui a minha resposta vai ser praticamente 0, né? Vou colocar aqui. Eu vou colocar 0, não é exatamente 0, eu vou colocar aproximado. Eu coloco 2 tiozinhos assim um lado do outro para dizer que é aproximadamente 0, porque não é exatamente 0. Tem uma probabilidade bem ínfima mesmo, né? 0,0001. Tem muitas casas decimais até chegar em algum número, né?
Por exemplo, se eu quisesse, então eu poderia fazer para qualquer número aqui. Qual a probabilidade, por exemplo, de eu ter 8 doentes, por exemplo? 8 doentes, a chance também é pequena. A probabilidade de eu ter 5 doentes, já é uma chance um pouquinho maior, 0,002. Então eu mudando o x aqui, vai mudando as probabilidades. Qual a probabilidade de eu não ter nenhum doente? Agora a probabilidade de eu não ter nenhum doente é grande, ó. Então, se na minha população a probabilidade de eu ter um doente é pequena, 5%, na minha amostra de 20, as maiores probabilidades são de valores pequenos. Eu espero que tenha pouca gente na minha. Se na minha população só 5% tem a doença, na minha amostra de 20, os mais prováveis é que não tenha nenhum, ou que tenha um ou dois. Conforme eu vou aumentando o número aqui, vai tendo, a probabilidade vai ficando cada vez menor. Então é mais coerente que na minha amostra de 20 apareça um, dois indivíduos doentes, são os mais prováveis, né? Então se eu colocasse, por exemplo, um aqui, a probabilidade de eu ter um doente é grande também, de dois doentes também é grande. Conforme eu vou botando mais aqui, é mais raro, né, eu ter 5, 6 doentes na minha amostra de 20. Os valores mais possíveis seriam esses. Bom, então é isso aí. Eu vou, com essa explicação, eu vou já emendar aqui o item C. Qual é a probabilidade de eu ter menos que 2 doentes? Então, o que seria menos que 2? Menos que 2 seria a probabilidade. O que seria? O que vocês entendem com menos que 2 doentes? Seria 1 ou nenhum. Então seria ou aconteceu 0 ou aconteceu 1. Então esses dois eventos aqui na minha amostra T0, a probabilidade de 0 e a probabilidade de 1 representa todos os resultados possíveis da minha pergunta desse item C. Então a minha pergunta do item C é: eu quero saber qual a probabilidade de menos do que 2. Então menos do que 2 é 0, é 1. Então eu tenho que somar essas duas probabilidades aqui. Eu tenho que ver a probabilidade de 0 e a probabilidade de 1. Então eu vou colocar aqui 0, então eu já tinha até colocado antes. Então qual a probabilidade de 0? É 35,8%. Então aqui seria 0,358 e a probabilidade de 1. Aí eu substituo aqui pelo 1. A probabilidade de eu ter um indivíduo doente na minha amostra de 20, 0,377. Então vai ser aqui, né, 0,377. Então se eu somar essas duas, eu vou ter 72, 0,735, né? Ou 73,5%. Então a chance de eu ter menos do que 2 doentes na minha amostra é 73,5%. Agora o item D, a pergunta é o contrário. Qual é a probabilidade de eu ter mais do que 2 doentes na amostra? Então o que seria mais do que 2 doentes? Seria 3, 4, 5, 6, 7, até 20. Então, se eu tenho aqui em 20 indivíduos, mais do que 2 seria o quê? Seria a probabilidade de eu ter 3 doentes, probabilidade de eu ter 4, assim por diante, até chegar no 20. Então, eu teria que somar esse monte de termo aqui, eu tenho que repetir isso aqui 18 vezes, é muita coisa, né? Vocês vão ficar o dia inteiro aqui fazendo essa conta aqui. Então, a probabilidade de eu ter mais do que 2 doentes, a conta vai ficar muito grande. A gente pode pensar numa ideia complementar. O que seria uma ideia complementar? A probabilidade de ter mais do que 2 doentes seria o inverso da probabilidade do quê? Mais do que eu ter o quê?
Então vou dar um tempo aí para vocês pausarem, né? Se vocês puderem pausar o vídeo aí. A probabilidade de mais do que dois doentes é complementar a quê? Então dá um pause aí, né? Então daqui 2 minutos vocês voltam para ver se a ideia está correta. Bom, então espero que vocês tenham pausado aí, né? Bom, então mais do que dois doentes seria o quê? Mais do que dois, mais do que dois. É o complementar do quê? Complementar. Então, da probabilidade de x igual a 3, 4, nessa soma aqui que é o que eu quero encontrar, o que não está nessa soma aqui? O que não está nessa soma é 2 ou menos. É 2 ou menos. Então, é o complementar de 2 ou menos doentes. Então, a probabilidade de eu ter 2 ou menos, o que é a probabilidade de eu ter 2 ou menos? É a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 0. Então, a probabilidade de eu ter 2 ou menos é isso aqui. Eu já encontrei lá no item C. Ó. No item C eu já encontrei a probabilidade de x ser igual a 0, né? Que é 0,358. A probabilidade de x ser igual a 1, que é igual a 0,377. E a probabilidade de x ser igual a 2. A gente não encontrou aqui, encontrou, né? 0,19, é do item A. Aqui eu arredondei para duas casas, eu vou deixar arredondado mesmo, vai dar pouca diferença. Então o que acontece aqui? Se eu somar essas três aqui, vai dar, somando essa com essa aqui, que eu já tinha encontrado, né? 0,925, ou 92,5%. Então o que acontece? Se a probabilidade de eu ter 2 ou menos é 92,5%, o que é o restante? O que sobrou? Sobrou 7,5% para o resto. O que é o resto? O resto seria o contrário disso. Então, se a probabilidade de eu ter 2 ou menos é 92,5, a probabilidade de eu ter mais do que 2, de 3 para cima, seria exatamente o complementar. Então, a probabilidade de eu ter mais que 2 é 1 menos 0,925, que é igual a 0,075, ou 7,5%. Então essa seria a probabilidade, 7,5%. Então eu não preciso fazer essa conta toda aqui. Então é melhor eu calcular o contrário primeiro e depois fazer pelo complementar. Então se eu fizesse essa conta toda aqui, eu ia chegar no 7,5 do mesmo jeito. Se vocês quiserem fazer por curiosidade, né? Para ver que vai bater, vai bater. Pode até não bater exatamente na última casa decimal, porque eu arredondei, né? Mas vai dar 7,5, alguma coisa muito próxima, em torno de 7,5. Então, no caso, a probabilidade de eu ter mais que dois doentes é uma probabilidade pequena, é 7,5%. Então, vamos supor que eu tenha tantos indivíduos lá com o vírus, né? Com uma gripe, né? E aí eu quero saber, vamos supor que a turma. Eu quero saber se a escola vai ou não funcionar, né? Se o surto de gripe vai ou não espalhar. Então vamos supor que a escola vai fechar, a turma vai fechar, ficar uma semana sem ter ninguém na aula se tiver mais do que 2 gripados, por exemplo. Então eu posso calcular qual a probabilidade de ter mais do que 2 gripados, supondo a prevalência da doença na população, né? Então qual vai ser a chance da turma parar, por exemplo, caso eu fixe um critério, né? Vou parar se tiver 2 ou mais doentes naquela turma, ou se tiver 3 ou mais. Então aí eu posso calcular essa probabilidade, se ela é alta ou ela é baixa. Então basicamente é assim que funciona a distribuição binomial, né? O bom dela é que ela tem aqui no Excel, qualquer planilha aí que você esteja utilizando, Excel, LibreOffice,
em outras plataformas também tem a função binomial. Então no meu aqui, no meu computador é a função B. Aí no computador de vocês, não sei se é exatamente o B, na planilha que vocês usam, né, nos offices aí que vocês têm. Mas aí é fácil achar, né? Assim, vocês podem entrar num, num fórum aí de busca, né, de ajuda, né, e colocar lá distribuição binomial no, aí coloca o nome do office que vocês usam. Vai aparecer na hora e vai ser bem, ele mostra até exemplo, né? Então aqui é a função B que calcula as probabilidades da distribuição binomial. Bom, então agora eu vou para outra distribuição, que é a distribuição contínua, que é a distribuição normal. Ela é mais, entre as distribuições contínuas, ela é a mais usada de todas. Então, bom, como eu falei aqui, né, então já introduzindo aqui, né, é a distribuição mais utilizada. E aí ela é boa que ela serve para descrever a maioria dos fenômenos naturais: peso, altura, IMC, taxa de glicose, colesterol, e uma característica temperatura também. Esses fenômenos climáticos aí, muitos deles têm um comportamento de distribuição normal. Na chuva não, né? Mas tem muitas variáveis aí que têm um comportamento próximo a uma distribuição normal. Então, muitos fenômenos naturais têm essa forma aqui. A curva da distribuição normal tem a forma de sino. O que seria a forma de sino? Ela tem essa forma aqui. Deixa eu ver se foi. Não. A distribuição normal ela tem essa forma aqui. Ó. Então, por exemplo, vamos supor que hipoteticamente que isso aqui seria o comportamento do nível de glicose, por exemplo. Então, o que acontece? Vamos supor que a maioria está em torno de uma média. Então, se eu coleto uma amostra com N indivíduos e faço o histograma, vamos supor que foi feito um histograma e tem as frequências, né? Então, a gente viu lá que as barrinhas menores estão mais nos extremos, né? E conforme eu vou chegando mais perto de uma medida central, as frequências são maiores, né? Então é como se eu tivesse apagado a barrinha e deixado só a curva, que representa o histograma do nível de glicose. A distribuição normal, ela tem essa forma aqui de sino. Ela tem um pico nos valores centrais, ó, nos valores... nesse exemplo aqui, para essa população é 100, o nível de glicose ele encontrou que a maioria dos indivíduos está em torno de 100. Conforme eu vou me afastando de 100, ela vai decaindo. Ela vai decaindo numa forma de sino. Então, o que acontece? Eu vou me afastando, por exemplo, vai chegando no 85, a frequência já é menor, 70 já é cada vez menor. E para lá também, 115, 130 e assim por diante. Muitas das variáveis têm esse comportamento. Se eu pegasse, por exemplo, o IMC, provavelmente teria um comportamento parecido com essa forma de sino aqui. Não em torno de 100, obviamente, né, mas em torno de um outro valor. No caso do IMC seria 20, alguma coisa assim, não lembro quais seriam os valores mais comuns do IMC. Para colesterol também, aí teria o valor lá central, os mais comuns na população, 140, 150. Se fosse a altura, por exemplo, fazer um histograma da altura, ele teria esse formato de sino também, média de 1,70 m mais ou menos. Conforme eu vou me afastando de 1,70 m é mais difícil ter indivíduo, né? A frequência vai ficando cada vez menor, né? É muito raro eu ter um indivíduo, por exemplo, maior que 1,90 m ou menor que 1,50 m. É uma frequência cada vez menor. Basicamente muitos fenômenos naturais têm esse tipo de comportamento, de ter uma frequência maior no meio, né? E vai diminuindo nos extremos ou nas caudas. Então, voltando aqui para a explicação da normal. Então, aqui um exemplo de curva. Então, e aí a pergunta importante é: como é que eu faço para calcular probabilidades na distribuição normal? Então, basicamente, eu faço o seguinte: na distribuição normal, a área abaixo da curva é igual a 1. Então, essa área aqui embaixo da curva, o que seria a área embaixo da curva? Deixa
eu ver se eu consigo copiar e colar aqui. Eu vou pegar uma outra. Tá. A área abaixo da curva era igual a 1. Eu estou dizendo o seguinte. Vamos supor que esse aqui é o histograma do peso ao nascer, que eu tinha mostrado lá no exemplo do começo da aula, né? O peso ao nascer das crianças. Então eu fiz uma curva representando o peso ao nascer das crianças. Bom, o que é a área abaixo da curva? A área é como se eu pintasse tudo que está embaixo aqui da curva. Então a área toda aqui, eu estou pintando a área. Então vamos supor que tem um pintor lá, né, que vai tacar tinta aqui embaixo, ele vai perguntar assim, quantos metros quadrados tem aqui para eu pintar de amarelo, né? Então você vai falar o seguinte, tem 1 metro quadrado aqui para pintar de amarelo. Então essa área toda aqui, a área total é igual a 1. Como se essa área toda que eu usei de tinta aqui é uma área de 1 metro quadrado, ou sei lá, é 1 no total. Então essa área representa 100% do total dos meus indivíduos. E aí como é que eu faço para calcular a probabilidade? Aí chega lá uma pessoa e pergunta assim, qual é a probabilidade do meu filho nascer com mais de 4 quilos? Qual é a probabilidade de uma criança que chegar no hospital nascer com menos de 2 quilos? Então, para encontrar essa probabilidade, eu tenho que ver qual é a área correspondente à pergunta que ele fez. Então, se chegar uma pessoa e perguntar assim, qual a probabilidade do meu filho nascer com 4 quilos? A probabilidade do seu filho nascer com 4 quilos é zero. Ele não vai nascer exatamente com 4 quilos, é uma probabilidade muito ínfima, né? Mas eu posso dizer o seguinte, seu filho tem uma chance tanto de nascer entre 3,5 kg e 4,5 kg. Então, em variáveis contínuas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em variáveis contínuas não faz sentido eu perguntar qual é a probabilidade de um valor exato. Como eu falei no começo, qual a probabilidade da criança nascer com 3,727 kg? Qual é a probabilidade daquele menino ali ter um IMC de 25,237? Pra gente não interessa isso. Pra gente não interessa qual a probabilidade do menino ter um IMC entre 25,23, exatamente 25,237. É mais interessante para a gente saber qual a probabilidade de um indivíduo ter um IMC entre 23 e 27, por exemplo. Então, essa resposta traz muito mais informação para a gente do que uma probabilidade exata na variável contínua. O que a gente faz na variável contínua é determinar a área por um intervalo. No caso da distribuição normal em específico, ela tem uma característica bem particular que é o quê? Eu tenho aqui um valor central. Então esse aqui é o valor central. Vamos supor que seja 3,5. Esse aqui é o valor que tem a maior densidade, onde a curva faz o bico aqui, né? O pico da curva dela, o pico do sino, né? Eu não sei como é que fala o nome de pico de sino aqui, mas me desculpem aí os especialistas em sino, né? Bom, mas então o que acontece no caso da distribuição normal? Uma característica dela é que ela é simétrica em torno do valor central, que a gente chama de média. Isso significa que a probabilidade de um valor ao acaso estar abaixo da média é a mesma probabilidade de estar acima. Então o que acontece aqui é que eu tenho para baixo desse valor central, eu tenho uma chance de 0,5 ou 50%, e aqui 0,5 ou 50%. Eu estou dizendo o seguinte, que a distribuição normal é simétrica em torno dessa média, desse valor central. Eu tenho uma chance de 50% do indivíduo estar abaixo e 50% do indivíduo estar acima desse valor central, que nesse exemplo aqui é 3,5. Então essa é uma característica bem importante. E outra característica importante aqui é que o valor, se eu quero uma probabilidade específica, eu tenho que ver qual é a área correspondente ao total. Então vamos supor que lá foram feitas 3 perguntas. Vou colocar aqui a pergunta A. Qual é a probabilidade de ter
mais que 5 quilos. A segunda pergunta: qual é a probabilidade de ter menos que 3 quilos? E a terceira pergunta: qual é a probabilidade de ter mais que 3 quilos? Como é que eu calculo essas probabilidades? Eu não vou mostrar o valor exato, mas é só para vocês terem uma ideia intuitiva. Então, se eu tenho um exemplo aqui onde o valor central está em 3,5, como é que eu calculo a probabilidade de ter mais do que 5 quilos? Eu venho aqui no 5 e faço a área correspondente a essa afirmação aqui, mais do que 5 quilos. Então, eu vou pintar a área correspondente a mais do que 5 quilos. Então, essa área aqui, ó, com relação ao total, essa área representa quantos por cento com relação ao total? Então, essa área é bem pequena com relação ao total, né? Então, a gente vê que a área vermelha, ela é bem pequena com relação a tudo aquilo que eu tinha pintado de amarelo lá no começo. Então, ela vai representar um valor pequeno, vai ser, por exemplo, sei lá, 5%, 4%. Então, isso aqui, quando a gente for nos softwares, ele vai calcular isso aqui pra gente, né? Então, a única coisa que eu sei é que essa probabilidade é um valor pequeno. Agora, a segunda pergunta: qual é a probabilidade de eu ter menos do que 3 quilos? Então, agora eu vou fazer o contrário, vou pegar o 3, né? Então, menos do que 3 quilos é o quê? É o que está à esquerda do 3. Então, tudo que é menos do que 3 quilos é o que está para cá. Tá aqui, ó. Então, essa vai ser a minha probabilidade de eu ter menos do que 3 quilos. É uma probabilidade pequena? Não tão pequena. A probabilidade de ter mais do que 5 quilos, que é o que eu fiz em vermelho, é uma probabilidade muito pequena. Agora, menos do que 3 não é tão pequena assim. Então, a probabilidade da criança nascer com menos do que 3 é mais considerável. É maior do que nascer com mais do que 5, né? Só olhando a área aqui já dá para ter essa ideia. Outra coisa que eu sei é que essa probabilidade é menor do que 50%, né? Então, por quê? Porque eu tenho aqui o 3, ó, menor do que 3,5 é 50%. Então, do 3, para chegar no 50%, teria que pintar essa área toda. Então, uma outra coisa que eu posso afirmar é que a probabilidade de eu ter menos do que 3, uma criança nascer com menos do que 3 quilos é menor do que 50%. Então, aí a gente vai calcular, né? Quando a gente chegar na aula dos softwares, a gente vai calcular, pode calcular isso com mais exatidão. E aí, finalmente, qual é a probabilidade de eu ter mais do que 3 quilos? Da criança nascer com mais do que 3 quilos? Aí, a pergunta, perceba que é o contrário agora. Então, aqui em verde, ó, a pergunta 2 em verde é menos do que 3, agora é mais do que 3. Então, mais do que 3 é tudo que está à direita do 3. Então, o que está à direita? Tudo isso aqui. Então, mais do que 3 já é uma probabilidade maior. Vocês percebam que mais do que 3, a probabilidade... Mais do que 3 é tudo isso que eu estou pintando de preto aqui. Então, toda essa área aqui, mais do que 3, é uma probabilidade grande, é maior do que 50%. Por quê? Ó? Porque tem esse pedaço aqui, que é 50%, mais esse pedacinho aqui, ó. Então, a área total que eu pintei de preto, eu pintei mais da metade da curva de preto. Então, a probabilidade de eu ter mais do que 3 quilos é maior do que 50%. Então dá para ter uma ideia assim de quanto grande, o quanto pequeno é, se é maior ou menor do que 50%. Se é pequeno ou não, olhando a área dá para ter uma ideia se ela é muito pequena ou não. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que em variáveis contínuas faz mais sentido fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, qual é a probabilidade do meu filho ter... Outra pergunta pertinente, qual a probabilidade de ter
entre 3 e 4, por exemplo. Tem entre 3 e 4. Qual a probabilidade dele ter entre 3 e 4? Eu venho aqui entre 3 e 4 e calculo qual vai ser a área correspondente a 3 e 4. Vou até desenhar aqui no outro. Ele já está bem poluído, né? Por exemplo, entre 3 e 4. Eu iria olhar aqui. Eu iria fazer aqui entre 3 e 4 e ver qual é a área correspondente aqui entre 3 e 4. Não faz mais sentido eu perguntar no intervalo, né? Então, em distribuições contínuas, o intervalo é a área. Então, não faz sentido, por exemplo, eu perguntar qual a probabilidade do peso ser igual a 4,287. 4,287 é uma linha só. Uma linha só, para quem tiver alguma noção de matemática e entender, uma linha só não tem área, a área dela é zero. Então, a probabilidade da criança nascer com 4,287 é uma probabilidade zero, não existe um valor exato. Então, faz mais sentido eu perguntar qual que vai ser, dentro de qual intervalo vai estar aquelas variáveis. Então, aí eu poderia estender isso aqui para outras variáveis. Qual é a probabilidade do indivíduo ter mais que 100 no nível de glicose? Então, eu pego lá a distribuição da glicose e vejo qual é a área correspondente a mais do que 100, o que está acima de 100, por exemplo. Qual a probabilidade do indivíduo ter um colesterol maior que 200? Então, pego lá a distribuição do colesterol e vejo qual é a área correspondente a isso. Então, no caso da distribuição normal, por exemplo, faz mais sentido eu fazer esse tipo de pergunta, calcular qual vai ser a área, e não o valor exato. Então, aqui então, por exemplo, nesse caso aqui, eu calculei, né, a probabilidade da criança nascer com mais do que 4 quilos é 0,237, ou 23,7%. Então, utilizando aqui os pacotes estatísticos, ele calcula exatamente essa área, né? Assim, não tem como calcular à mão essa área aqui, mas dá para ter uma ideia de se é maior ou menor que 50%. Então, a gente deixa que os pacotes estatísticos, né, calculem o valor exato dessa área. Bom, estou encerrando a aula por aqui. Alguns exercícios para que vocês possam treinar aí, né? Ver se vocês pegaram essa ideia. O exercício 1 é da distribuição binomial. Então aí vocês vão encaixar, né? Montar o problema da distribuição binomial. Tem o N, o P, os X aí, né? Na questão de A a D. E aí para vocês treinarem aí, ver como é que funciona melhor a distribuição binomial. E a segunda questão é da distribuição normal. Vocês não vão fazer conta nenhuma aqui, é mais eu coloco 4 afirmações com respeito ao problema, na questão 2 aí. E aí vocês vão dizer se essas 4 afirmações que eu estou fazendo é verdadeiro ou é falso, aí justificar. Então, baseado no que eu falei agora da distribuição normal, vocês vão verificar, né, se aquilo que eu estou afirmando é verdadeiro ou falso e justificar. Então pensa, por que essa afirmação é verdadeira e por que é falsa? Aí justifique, né? Então no caso a distribuição normal tem média 20, vocês podem até fazer o desenho da normal com média 20, acho que vai ficar mais fácil para vocês argumentarem a posição de vocês com relação a esses 4 itens. Aí eu vou encerrar, portanto eu vou encerrar a aula por aqui. Obrigado aí pela participação de vocês.